Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade. Olá, seja bem-vindo ao Ancião da Cidade, esse espaço de muito amor, de muito respeito e de muito cuidado com esse tema tão importante para a nossa sociedade de uma forma geral, que é o tema da ansiedade. E a gente segue aqui em mais um encontro, mais um episódio. Eu costumo sempre dizer que o ancião não sou eu. O ancião é esse lugar que às vezes a gente esquece de acessar, esse lugar da sabedoria, esse lugar da experiência, que está dentro da gente, né? E que muitas vezes, naqueles momentos mais turbulentos, mais confusos, o grande convite é como é que a gente se conecta nesse lugar interno e a gente se possibilita a acessar esse lugar do sábio, do ancião. E hoje, de uma forma muito mágica, eu estou recebendo um convidado que ele é uma conexão de jornada, e a gente vai entender o porquê que ele é uma conexão de jornada. E com certeza um papo maravilhoso vai surgir, vai acontecer aqui. E vem aqui comigo o Álvaro Lages, conhecido como Alvinho. Isso. E o Alvinho vai poder contar pra gente aí quem é ele, como é que ele movimenta a vida dele, a vida das pessoas e o que ele tem feito de mágico pelo mundo aí, né, Alvinho? Seja bem-vindo. Valeu. Que bom, Tamo aí. que bom. Vem chegando, Alvinho, como é que esse tema ressoa aí pra você, cara? O tema da ansiedade, Cara, quem é o Alvinho? Conta pra nossa, mim. Várias coisas. É tanta coisa, né? Esse da ansiedade, a hora que você falou, e depois eu falo quem é Alvin, você me falou, me deu um clique. Depois de muito... Imagina, né? Eu sou mineiro e moro aqui em São Paulo desde, acho, de 2008, por aí. Essa cidade, o BPM, né, a batida por minuto de São Paulo, é bem mais rápida do que a minha interna. Tá. Então, por natureza, é uma cidade que me acelera. Esses dias eu voltei a fazer aula de música no Espaço Musical, que é um lugar aqui na Vila Madalena, que eu já fiz aula há muitos anos atrás. E lá, durante as aulas, o Bren, que é o professor, esse cara eu recomendo procurar, Ricardo Bren, Tá. que é um guru. Durante a 1h30 de aula dele, o tempo para, desacelera, e aí você lembra, você encontra esse ancião da cidade. Assim. Na hora que você falou do ancião da cidade, para mim me veio muito o momento que eu estou naquela aula ali, o tempo para entender música. Se você acelerar demais, você não entende. Você tem que desacelerar para conseguir entender aquilo, assim, né? Que mágico, que mágico. Sabe que, cara, eu falo que São Paulo, por muitas vezes, ela acaba sendo, além de ser uma cidade maravilhosa e de muitas possibilidades, ela também traz um pouco de crueldade no sentido de como a gente cria a dinâmica de viver nessa cidade, né? Crueldade não no sentido ruim dessa palavra, mas muitas vezes a gente está sozinho, muitas vezes a gente está tentando acompanhar esse grande movimento e não necessariamente a gente consegue organizar isso tudo num lugar só, né? A gente vê pessoas incríveis que acabam se desconectando da sua essência para tentar acompanhar o movimento de São Paulo. E que mágico você trazer isso, né? Porque na medida que você vai e faz essa relação com a música, para você encontrar a harmonia, né? E muito nessa conexão da nossa vida, né? Como é que a gente encontra a harmonia do nosso lugar, a gente precisa respirar, a gente precisa parar, a gente precisa entender o contexto onde a gente está, né? E muitas vezes o que a gente está fazendo, cara, a gente está indo tão... Vai pra frente. Esquece, E não cara. dá. A gente, aquela imagem do cavalo com a cenourinha numa vara de pescar na frente. A gente não vai alcançar. Não é pra frente. Eu tenho essa impressão. Não sei se já leu Momo e o Senhor do Tempo, do Michael Ende. É o mesmo cara que escreveu A História Sem Fim, o Teatro de Sombras de Ofélia. E aí, Momo é uma criança que está lutando contra o Senhor do Tempo. Esse livro é de anos atrás, sei lá, de uns 30, 40, 50 anos atrás. E já traz essa questão dessa aceleração. E que para lutar contra o Senhor do Tempo, que é isso que faz com que a gente não tenha tempo para respirar, ela senta numa tartaruga que anda para trás. Uau. Olha que imagem. Maravilhoso. Para a gente lidar para acessar o ancião da cidade, assim, para sair da rodinha do hamster, né? Porque a gente, quando vê, você tá igual um hamster girando rodinha. E louco isso, né, Alvinho? Porque esse entrar no automático, cara,
quando você vê, você está dentro de um sistema que não te permite perceber efetivamente o que você precisa fazer. E a gente está fazendo escolhas o tempo todo, né? E não necessariamente a gente faz as melhores escolhas. Sim. E aí você estava falando, e aí veio para mim, né, cara, como é que a gente pode encontrar, não é nem o equilíbrio, né, mas encontrar uma fórmula onde a gente consegue fazer escolhas de dialogar com todo esse contexto externo e ao mesmo tempo estar aqui internamente organizando tudo isso, né? Sim. Sim, você trouxe uma coisa, eu costumo falar isso nas minhas palestras, que a gente entra nesse automático, não porque a gente seja mau caráter, porque a gente é sacana, porque a gente... Entra porque dói. Viver dói. Né? Viver dói. E aí, para evitar a dor, a gente... É tão punk viver que a gente começa a repetir. Porque né, eu costumo perguntar, quem aqui gosta de acertar? O pessoal levanta a mão e pergunta, quem gosta de errar? Ninguém levanta a mão porque errar dói. Claro. Só que a vida está no risco. A gente, para evitar o risco, evitar a dor do erro, a gente começa a repetir. O piloto automático anestesia a gente. Lógico. E a anestesia é ótimo para não sentir dor. Só que você também não sente a vida, né? Vai no dentista tratar o canal. Que bom que tomou anestesia. Você não sentiu a dor da cirurgia ali. Chega em casa e vai comer. Você não sente o gosto da comida. Então, e o que eu proponho é isso. Como que a gente está presente no aqui e agora para... A maneira de não ser pego por essa ansiedade é estar no aqui e agora. Porque a ansiedade, ela mora lá na frente, né? Igual a culpa mora lá atrás. A ansiedade mora lá na frente e se a gente não olha, efetivamente só existe o aqui e agora. E a gente está fugindo do presente, né, Elvinho? Tantas questões que a gente fica em busca, tantas projeções que a gente fica colocando expectativas no futuro, sonhos depositados no futuro. Sim. Sendo que, claro, né, a gente tem que olhar para o futuro, mas vivendo com a qualidade de presença que a gente pode entregar no aqui, né? Porque a coisa está acontecendo neste momento. Essa beleza de viver o presente. E aí, né, a gente fica preso lá no que foi, e preso no que foi a gente não consegue dar os melhores passos que a gente precisa dar, ou a gente fica o tempo todo na busca de querendo alguma coisa ou na busca de desejando alguma coisa, né? Você falou de palestra, né? Que movimento é esse que você traz, Alvinho? No começo você pediu para eu me apresentar, eu respondi a outra pergunta, não me apresentei. Tá tudo certo, esse é o fluxo. Hoje em dia eu me apresento como maestro de ambientes. Tá. Que visivelmente é uma profissão inventada, né? Quando eu falo, as pessoas fazem uma cara assim. Exato. E é uma profissão inventada. O que eu faço da vida é mudar a frequência dos lugares, mudar a vibe. Tá. Então eu chego, o lugar tá denso, eu deixo mais leve. Tá disperso, eu ajudo a focar. Né? Eu trabalho há 25 anos misturando a linguagem da música, da palhaçaria e da improvisação a serviço da conexão humana. Então, sou músico, sou palhaço profissional, ser humano amador. Massa. E sou improvisador. A gente treina isso, né? Não é chega e faz qualquer coisa, é método. Eu faço isso há 25 anos e depois de muitos anos trabalhando com arte, eu entrei em crise, porque eu via amigos montando espetáculo para ganhar prêmio, umas coisas lindas, e aquilo não me tocava. Tá. O dia que eu entendi que a arte na minha vida não era fim, era meio para gerar conexão, eu tirei um King Kong das costas e falei, arte para mim é só o caminho. Sim. Não é onde eu vou chegar, ela é o caminho. Claro. O que me interessa na vida é gerar conexão. Eu costumo dizer que meu objetivo de vida é ir dormir todo dia um pouquinho mais Álvaro Lages do que eu acordei e poder proporcionar isso para quem eu encontro. Assim, depois desse papo, você vai embora 1 milímetro mais Cris, cara, sucesso total. Porque é o que nos resta de sucesso com S maiúsculo na vida, com sucesso certeza. Existencial, essa é a gente. O resto é perda de tempo. Se eu tentar ser Cris, eu vou ser um Cris de segunda, por mais que eu me esforce. É isso. E a gente vai encontrando pessoas ao longo do nosso caminho, né, Alvinho, que elas ficam tentando buscar estar no lugar do outro, né? Quero ser o outro, eu desejo o que o outro tem. Quando a gente vai para o mundo digital, então esquece, né, cara? Eu falo que a galera fica lá voyeurizando a vida dos outros, né? Porque que de todo mundo é boa, né? Tá lindo, tá maravilhoso. Então eu projeto os meus sonhos querendo ser o que o outro tem. Sim. Mas será que aquilo tudo que tá ali efetivamente representa? Com certeza não, né? Quem disser que a vida ela é linda o tempo todo,
tá assumindo um compromisso de uma verdade que não é real, né? Sim. Acho que a vida, ela traz desafios, né? Ela tá o tempo todo nos colocando em xeque. Aqui, aonde a gente está nesse plano, a gente tá para viver a beleza da dor, né? Porque é o tempo todo, né, cara? A gente sendo puxado, a gente sendo testado. E com certeza, aqui vai permitir que a gente crie uma evolução. Exato. E não é sobre deixar de entender que tem dia que vai estar legal, tem dia que não vai estar legal. E aí você traz a arte, né? E a arte como caminho. Que coisa linda, cara. Que coisa linda, a arte como um caminho. E aí você chega nas pessoas, você impacta a vida das pessoas, você gera conexão. Sim, e sempre usando arte. Que lindo. Assim, usando música, palhaçaria, improvisação, às vezes mágica, poesia. Né? E aí sim, você perguntou, que papo é esse de palestra? Hoje em dia, o lugar que eu mais estou é dentro das empresas, com palestra, com workshop, com treinamento, usando esse olhar do palhaço. Né? O palhaço, não sei quanto você manja de palhaço, quanto não. Assim, a grosso modo, qual que é o trabalho de palhaço? Quando você se matriculou num curso de palhaço, você vai lá e você vai entrar em contato com a sua sombra. Claro. Que na palhaçaria a gente chama do seu ridículo. Você vai entrar em contato com o seu ridículo. Aquilo que em você é ridículo, que é diferente do que é ridículo em mim. Com certeza. É pessoal e intransferível. Quando você entra em contato com aquilo, você olha e fala, caramba, isso aqui também é Cris. E aí você integra. Uau. Olha que demais, né? Demais. Eu tô usando um linguajar que na psicologia vai falar de integrar a sombra. Na palhaçaria você fala, você entra em contato com o seu ridículo e bota ele para trabalhar a seu favor. Então, por exemplo, eu sou meio desligado. Eu ensino você desligado vezes 10. Você bota no volume 10 aquela característica que você passou uma vida varrendo para debaixo do tapete. Tá. Então, Fantástico. você integra essa sombra, você bota ela para trabalhar e diariamente ela te lembra que você é humano, é falível e te mantém encaixada, mantém a alma encaixada no corpo. Cara, olha só, né? A gente é muito... Principalmente na nossa fase adulta, a gente está projetando aquilo que a gente viveu como criança na nossa história de vida, no ambiente de onde a gente vem e tudo isso, né? E a palhaçaria, ela tem esse lugar, né? Para algumas pessoas, o palhaço é lindo, o palhaço ele gera diversão, ele gera conexão, para algumas é medo. Né? Eu tenho pessoas no meu ciclo que pode ver um palhaço e sai correndo de medo. Outras que correm atrás do palhaço para sentar e se divertir. Eu sou do que corre atrás do palhaço para sentar e se divertir. Mas eu sei o quanto que também, no universo da dinâmica da vida, o como que a palhaçaria, às vezes, ela é vista... E tanto é que colocar o nariz vermelho é uma grande responsabilidade. Eu outro dia fiz uma metáfora com um amigo que tem uma ONG... que se chama Nariz Solidário, e ele trabalha com palhaçaria em hospitais, em Curitiba, fazendo um trabalho maravilhoso, o Edu. E eu gosto muito e eu acompanho. Eu tenho uma conexão muito massa com a arte circense. Eu já quase fui embora com o circo, cara. Você falou agora, tá me lembrando. Que demais! Eu lembro de mais novo, eu me organizando as minhas coisas e falando, eu vou embora pro circo, confirmei, legal. E aí, de repente, bate aquela coisa, eu falei, ainda bem que eu não fui, né? Mas se eu fosse, eu tenho certeza que também seria uma belíssima experiência. Porque essa vida um pouco mais desapegada, ela traz esse lugar, né, Alvin? E aí, quando eu olho, o que eu ia falar da metáfora é assim, o cocar do índio. Eu sou muito conectado com os povos originários e para mim é uma grande referência. Quando você assume colocar um cocar, você assume uma responsabilidade com a floresta. Olha que louco isso. A mesma forma acontece para mim quando você assume colocar um nariz vermelho. Você assume uma responsabilidade. E isso pode fazer, em todas as perspectivas, dialogar com o seu ridículo, adorei. Essa palavra sombra, às vezes as pessoas se assustam. Assusta, mas é o seu ridículo. Mas é isso, é isso. Porque a gente é isso também. É isso. Senão a gente tá vivendo pela metade, cara. E quando você fala das redes sociais ali, você tá vendo só aquela faceta, todo mundo feliz, todo mundo vai pra praia bonita, todo mundo tá comendo umas comidas incríveis. Ninguém tá fazendo mexidão em casa, né? Ninguém tá com dificuldade pra pagar boleto, tá todo mundo bem.
E a vida não é assim, né, Não cara? é. A vida tá o tempo todo nos puxando, o tempo todo nos testando. As nossas relações, elas estão sendo cada vez mais colocadas em cheques, né? Eu falo que a gente projeta nas nossas relações aquilo que a gente vive aqui dentro, né? Sim. E como é que a ansiedade tá aí, ô Alvinho, assim, como é que você lida Cara, com ela? hoje em dia, é muito louco. Eu acho que, putz, eu medito há uns 20 anos. Todos os dias? Todos os Que dias. massa é isso, cara. Aí, umas épocas mais, outras menos. Da pandemia pra cá, isso foi uma das coisas que segurou minha sanidade mental, assim. Acordar e meditar, que seja, assim, um dia que eu tenho muita coisa no dia, que seja 15 minutos. Tá. Mas lembra do Windows antigo que a gente desfragmentava a máquina, ficava aqueles quadradinhos coloridos? Aham. Pra mim funciona assim. Aquilo ali me dá um eixo pra não ser tomado pelo ruído do mundo, assim, né? E pelo ruído interno. Sim. Para mim, ele dá uma organizada na bagunça. Em 2013, você perguntou, acabei de lembrar. Em 2013, eu tive um burnout, que na época eu não usava esse termo, um esgotamento, uma estafa, mas eu colapsei, assim, tava trabalhando eu fazia de 20 a 30 espetáculos por mês. Uau. Fazia parte do Jogando no Quintal, não sei se você conhece, que é um grupo pioneiro na Tá. linguagem da improvisação no Brasil. A gente fazia muito show, além do Jogando no Quintal, eu trabalhava com outros grupos, outros parceiros. Meu filho mais novo, Tom, né, minha ex-mulher estava numa gravidez de risco. Tá. Com 6 meses, começou a ter dilatação, precisou ficar de repouso. Eu trabalhando igual um louco, chegava em casa, ainda tinha a casa inteira para cuidar. Nasceu, aí a gente trava depois, né? Claro. Depois que nasceu, pá! Cara, eu arriei de ter tremedeira, da vista turvar, fiquei mal. Eu tirei uma semana de folga e comecei a rever o que eu fazia, assim. Eu cheguei numa fórmula que é quantidade de energia investida em qualquer atividade, dividido pelo retorno dessa energia, tem que ser igual ou maior a 1. Tá. Se for menor, cara, tem alguma coisa errada. E aí, então, eu passei a trazer presença para as escolhas. Tá. Falando assim, parece lindo, é um exercício diário. Às vezes a gente acerta, às vezes erra, e quando vê, a ansiedade tá colando aqui. É isso. Mas essa pergunta, o lance de meditar diariamente me ajuda muito a... De manhã, como se eu passasse o apagador na lousa. No final do dia tá tudo sujo, embaçado, embolado. Sim. É uma higiene diária. E que nem sempre, e não é garantia. Mas louco é saber que, tipo assim, você botou o cachorrão pra fora, mas não tem tranca na porta. Você encostou a porta, mas a qualquer momento ele vai entrar. Vai entrar. Aí você tem que estar o tempo todo colocando ele pra fora. Gal Costa, é preciso estar atento e forte. Sempre. E assim, né, o quanto que as práticas, elas vão ajudando a gente a se organizar, né? Para mim, a meditação, ou a própria interiorização, ela tá nesse lugar de trazer essa qualidade da presença. Uhum. Todas as vezes, e eu costumo meditar todos os dias. Por que eu falo costumo? Porque tem dia, cara, que por mais que eu fale que eu vou fazer essa prática, naturalmente, às vezes, a gente é engolido. Uhum. Mas eu me cobro, eu me exercito para fazer. E eu acho que existe um tabu quando a gente fala desse lugar de buscar essa qualidade de presença, que é achar que para meditar você tem que silenciar a mente o tempo todo, né? Eu fiz um retiro de 3 dias em silêncio e a gente fez uma meditação ativa. Cara, é fantástico. Sim. Quando você fica andando o tempo todo, você não está deixando de criar uma meditação. Uhum. Então, eu acho que o primeiro movimento é a gente começar a quebrar alguns tabus em relação a algumas práticas. Eu publiquei um livro no ano passado que se chama Felicidade, o Novo Paradigma da Governança, e lá tem um capítulo que é só isso, assim, felicidade não é abraçar a árvore. Uhum. Por que eu estou trazendo isso, Alvinho? Porque muitas vezes a gente acha que essas práticas de autocuidado, porque a meditação é uma prática de autocuidado, elas são só para quem está aí no mundo alternativo, para quem está... É o contrário, e ao contrário. Cara. É o contrário. Você dá conta de ir para o campo de batalha. É isso. Então, para mim, é uma preparação.
Sempre que eu saio de um lugar da meditação, eu saio muito mais comigo. Parece que assim, cara, 5 minutinhos. Às vezes é meia hora, às vezes é 10 minutos. Sim. 5 minutinhos já basta, cara. Às vezes levanto, 5 minutos, me coloco, conecto isso. comigo e vou. E como você falou, chega no final do dia, cara, aí eu vou pro yoga. Porque o yoga, pra mim, é uma prática que me ajuda a qualificar isso. E eu acho que é muito sobre isso, né? A gente tem que estar o tempo todo buscando entender aquilo que faz sentido pra gente, né? Total. Falando aqui, me veio muita imagem dos samurais, dos guerreiros orientais, que tem isso, né? Você pegar, sei lá, Kung Fu, essas paradas, é tudo monge. É. A galera, os mais graduados de artes marciais são monges. É. Não é uma coisa ou outra. É sustentar esse paradoxo, que é uma coisa e outra. Sim. Quanto mais medita, mais condição você tem de ir pro fight. O dia que eu tô com a agenda lotada... Aí que é o melhor dia. Cara, esses dias eu saí de casa, teve um dia desse, saí às 4 da manhã para pegar um voo, tava em Brasília, para pegar um voo para estar aqui para um espetáculo às 11. Falei, hoje não tem como eu vou ter que acordar, faço uma de 15, mas preciso porque vai me afetar. Vai garantir, não garantir, mas a chance do espetáculo ser melhor é muito. Com certeza. Então, com certeza. A nossa mente, ela foi feita para ficar quietinha, né, cara? A gente tá o tempo todo botando pilha nela. Eu também, recente, eu nomeei um burnout que lá atrás um diretor meu falou, coloca o Cris em casa que ele tá estressado. E aí o que eu queria puxar, cara, é justamente esse caminho, né, de você olhar a arte como um caminho, porque quando a gente vai para o ambiente corporativo, a questão de saúde mental hoje, ela é um dos pontos mais críticos e mais sensíveis. Uhum. A gente só está conseguindo olhar para a saúde mental dentro desses ambientes na dor. Sim. Porque ou a lei vem exigindo que as pessoas NR1. comecem a organizar esse lugar da saúde mental, ou por alguma situação. É burnout interno, é tudo isso, e aí as pessoas se obrigam. Quando deveria ser ao contrário, né, Alvin? Deveria ser um movimento natural, porque nós somos seres humanos. Sim. E aí você pega a arte como caminho para gerar conexão dentro das pessoas com elas mesmas, dentro do ambiente. Uhum. E aí eu amei quando você fala, eu entro para melhorar a frequência. No final das contas é sobre frequência. Que coisa, cara, que lindo. Você já reparou, lembrando aqui, quando era moleque, né, eu sou de Minas. Sim. E cresci num bairro meio perifa, assim, bem... eu nunca fui assaltado lá. Eu tinha uma amiga que pegava um ônibus no mesmo ponto que eu e ela foi assaltada, sei lá, 3 ou 4 vezes. Sim. E tinha uma questão da frequência. Com certeza. Que você acessa que você nem vê. Já teve vezes de, tipo, da coisa acontecer do meu lado e eu nem ver, como se você tivesse em realidade paralela. Você está em outra frequência. Exato. Exato. Né? A própria criatividade, tem um cara do MIT chamado Dr. Nick Udall, que ele fala que a criatividade não é um processo, é um acesso. Sim. Igual você acessa a raiva, você acessa a alegria, você acessa a criatividade. Maravilhoso. Cara. E que o lance é como que eu crio esse ambiente, eu crio essa frequência para que ali a criatividade emerja. Sim. Sabe que eu gosto dessa abordagem, assim, porque às vezes a gente quer afastar, eu não sou criativo. Só que, na verdade, esse acesso, ela está dentro da gente. Sim. Tem um lugar que a criatividade, ela reside em qualquer indivíduo. Sim. Agora, o quanto que a gente permite esse acesso? O quanto que a nossa frequência, ela ressoa nesse acesso, né? Eu acabei de ler um livro que se chama O Ato Criativo, do Rick Rubin, que é fantástico. Muito bom. Fantástico. Aquele cinza, né? É a leitura mais gostosa do mundo, cara. Eu li, peguei um voo, depois eu falei, não vou parar de ler, e lendo insanamente. E ele traz um aspecto que é justamente sobre isso. A criatividade, você acessa ela na medida que você se permite a ver a vida de uma forma diferente. Traz, inclusive, a espiritualidade. Eu moro na natureza. Uhum. Então, cara, às vezes eu paro e olho para a mata e a sua fala me leva nesse lugar. Eu vejo múltiplas possibilidades de verde, múltiplas possibilidades de cores. E eu olho para aquela natureza, eu paro no tempo, eu vejo o quanto que a minha frequência de conexão com esse lugar, ela me deixa muito mais preparado para lidar com todas essas incertezas. Uhum. Porque causa incerteza, nós não vamos ficar longe dele, né? Sim. Não é à toa que criatividade, mágico isso, cara. Criança, criador com C maiúsculo, tem o mesmo radical, a mesma raiz. Que lindo. E aí, olha só, criança não tem uma pessoa que não foi. Não existe.
Um adulto que não tenha sido criança. Claro. E quando a gente é criança, a gente cria. Essa é uma pergunta que eu sempre faço nos workshops. Eu falo, você brincava de quê? Sim. E uma vez eu estava em Minas dando um workshop e um cara falou, putz, eu não brincava. Foi a primeira vez que alguém respondeu isso. Eu falei, caramba. Eu acolhi, né, a resposta dele. Lógico. Ele falou, eu ajudava meu pai trabalhando na feira e eu não brincava, não lembro de brincar na infância. Fui acolhi aquilo, né, a gente conversou a respeito, foi tocando no workshop e aí ele falou, eu lembrei, eu brincava de polir as frutas, Uau. até quase dá para ver o meu reflexo nela. Que demais isso, cara. E quando você está brincando, você está criando uma realidade alternativa. Sim. Você está saindo dessa... Você deixa de sucumbir à dura realidade e você cria uma alternativa, uma rota alternativa para esse mundo cinza, para essa narrativa que estão contando para a gente. Não tem que ser assim, né? Eu falo que o que nem sempre dá para a gente mexer, mas o como a gente tem uma autonomia, né? O boleto ele precisa ser pago, o almoço precisa ser feito, criança precisa ir para a escola. Você pode fazer isso dando risada ou se chibatando. É isso. O como, a gente tem uma autonomia total para mexer. É isso. E aí, cara, olha que interessante, né? Enquanto você estava falando, por que a gente vai ficando adulto, né? E a gente vai somando tantas crenças, tantos medos, tantas questões, né? Porque quanto criança, a gente vai com tanta vontade, com tanta liberdade, que a gente não para pensar se o outro tá vendo a nossa atitude ou não, que a gente não para pensar se a gente pode ou se não pode, a gente só vai. Aí a gente vai ficando adulto, a gente vai pôr umas camadas que eu falo, meu Deus do céu, eu me coloco nesse lugar e eu falo, pra que tantas crenças e tantos medos num único ser? Sim. Que coisa louca, né, Alvinho? Como a gente vai fazendo uma trajetória quando deveria ser ao contrário, né? Porque a maturidade, ela tinha que trazer simplicidade, ela tinha que trazer criatividade, ela tinha que colocar a gente nesse lugar, né? É muito Que louco. mágico esse É papo, um cara. Benjamin Button, né? A gente nasce invertido. Total. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer nas palestras, assim, que se você se lembra do momento que você estava brincando, a mãe chamou para dentro e você não voltou mais. Assim, na vida. Sim. Em que momento a gente parou de brincar? Uau. Ou parou, ou diminuiu muito, né? E frequentemente as respostas todas convergem para um lugar que é o momento que a vida passa a ser útil. A gente começa a dividir a vida entre útil e inútil. Tá. E o brincar a gente coloca erroneamente na prateleira do inútil. E esquece de brincar. Esquece de brincar. É isso. Eu gosto muito de um termo do Manuel de Barros, que ele fala da desutilidade poética das coisas. Né? Uma chave de fenda, um martelo, um serrote é útil. Uma poesia ela não é útil, mas também ela não é inútil. Se amanhã todos os médicos fizerem greve, a gente sabe o que acontece. Claro. Todos os lixeiros, todos os cozinheiros. Se amanhã todos os palhaços fizerem greve, a gente não sabe o que acontece. Todos os poetas fizerem greve, a gente não sabe o que acontece. Mas algo muito sério acontece. Claro. E essa desutilidade, o brincar, para mim, ele mora nesse lugar. Ele é o que deixa quentinho, é o que faz a vida voltar a ser vida, ser colorido. Sai desse preto e branco que a vida adulta vai colocando a gente, né? Quando vê, você tá trabalhando para pagar boleto, para poder trabalhar mais e pagar mais boleto. É essa crueldade que eu falo que São Paulo entrega. Porque aí a gente passa a ter uma necessidade de demonstrar que a gente é responsável de uma forma muito dura com a gente mesmo. Uhum. Sabe, eu sou responsável porque eu tenho que manter a estrutura, eu tenho que manter a minha família. São tantos tens e tantos precisos que a gente coloca na nossa mente que a nossa frequência desconsidera. Eu parei para observar, cara, eu falei, eu vou parar de falar eu preciso de, e vou parar de falar para o meu cliente, você precisa de. Cara, é a coisa mais difícil do mundo. A gente tá, porque ego e julgamento, né, anda o tempo todo com a gente. Sim. A gente tá o tempo todo dizendo, você precisa de, você tem que tem que precisa de, que tanto a gente colocou na nossa vida, né, Alvinho? Meu Deus, cara. Nossa. Meu Deus. Aí a gente fica numa busca, criando o tempo todo julgamento sobre o que a gente está fazendo e sobre o que o outro está fazendo. A minha vida ficou mais simples, cara, quando eu entendi que a responsabilidade é minha, única e exclusivamente minha. Se eu quero ter uma vida mais massa, se eu quero fazer escolhas mais legais na minha vida, só depende de mim. Então, assim, a escolha, você falou, cara, você escolhe se você quer sorrir
Ou se você quer entregar para quem está do seu lado aquela cara dura, carrancuda. É essa escolha que você... E a gente não percebe nesse lugar da ansiedade, principalmente quando a gente chega no ambiente de trabalho, que dependendo de como a gente chega e da frequência que a gente chega, a gente estraga o dia de quem está do nosso lado. Total. E aí, cara, não é só sobre a gente, é sobre as relações que a gente estabelece. Indo lá para a integral, né? Olha para a emoção, olha para a relação, olha como a gente comporta. E os sistemas com os quais a gente está, eles estão adoecidos porque a gente não está conseguindo entoar ou ressoar na mesma frequência, ou no mínimo, encontrar um campo que permita que essa frequência esteja um pouco mais equilibrada. Não sei se frequência pode falar que ela se equilibra, mas um pouco mais harmônica. Ela se pareia, né? Harmônica ela pode estar, né? É. E a gente só vai conseguir encontrar, para parar de falar que a culpa é do meu casamento, que a culpa é da minha amizade legal, que a culpa é do ambiente, quando a gente colocar essa frequência interna entoando nesse lugar, né, Alvin? Não sei se eu estou viajando aqui, Não, cara, total mas isso. você está me levando muito para esse lugar, assim. Total. E até de fazer escolhas. Naquela frequência ali eu não quero. É isso. É para entrar nisso aqui eu nem vou. É isso. A gente está tomando decisões o tempo todo, né, cara? Em média, a gente toma 35 mil decisões por dia, cara. Na mesma proporção, a gente está fazendo 35 mil renúncias. Sim. Desde a hora que a gente acorda, inclusive enquanto a gente está dormindo, inconscientemente a gente está tomando decisões. Olha. Para pensar, né, cara? Qual é a nossa responsabilidade? Porque reside aí. A nossa responsabilidade com as escolhas que a gente faz com a nossa vida e com a frequência que a gente está entregando para a vida do outro. Caramba. Me lembrou muito a frase do Castanheda, da Erva do Diabo, o Dom Juan, mestre dele. Tem uma passagem lá que ele pergunta, Dom Juan, qual caminho eu devo seguir? E ele fala, qualquer um. Eles não levam a lugar nenhum mesmo. O que importa é que o caminho que você escolha tenha coração. Uau. No final das contas, quando chegar na finaleira, não vai ter uma medalha lá, um prêmio. Vai ter, o Marcelo Cardoso fala muito isso, é chegar no final e olhar para trás e falar, levei uma vida íntegra. É isso. E a vida íntegra é isso. Eu tô em ressonância com o que a minha alma está querendo. É isso. Eu falo muito que tem aquilo que a gente quer e aquilo que a gente queria querer. Que é uma coisa que a gente admira fora, mas que não é o desejo real da nossa alma. É isso. E aí reside o que a gente faz nesse lugar da ansiedade. Porque esse querer, cara, a gente está o tempo todo projetando aquilo que às vezes a gente não vai conseguir nem alcançar. E muitas vezes é simplesmente se permitir a viver, se permitir a deixar ir nesse lugar de mais qualidade, de mais cuidado. E aí, cara, para mim, entra a força do propósito. Uhum. O que me move e que me faz cuidar de mim, que me faz beber água, que me faz buscar uma boa alimentação, que me faz estar em espaços como esse que a gente está aqui, né, de criar e de construir tudo isso, é a forma como a gente olha para a gente e a gente cria a nossa autorresponsabilidade, a autointimidade, né, que está nesse lugar do amor próprio, né? É que os tempos atuais, eles convidam a olhar para fora 24 horas. E, cara, eu tava brincando esses dias e falava, não sei com quem eu tava falando, vendo como é que tá a situação assim para fora, vício em rede social, vício em tigrinho, vício... Falei, nossa, que saudade da época que a galera era viciada em drogas, né? Porque a coisa tá tão para fora. E porque, no final das contas, esse vício todo para fora é uma dificuldade de olhar para dentro. Claro. Que a grande batalha tá aqui, tá acontecendo aqui. É isso. E aí a gente ocupa 24 horas do nosso tempo para não sobrar tempo para olhar para cá e ver o que tá fora do lugar. É mais fácil, né? Que aqui tá aquele fácil. caos, um jardim zoológico. Tá tudo aí dentro. Tá. Mas a gente não quer olhar, né, Não cara? quer olhar. Que loucura. E assim, vão lá fazer amizade com o tigre, dente de sabre, pode ser que ele arranque sua mão mesmo. Mas tem que olhar. Não tem pra onde correr. E se você não olhar, quem que vai olhar? Ninguém vai olhar pra gente, né, não. Cara? É aí que reside esse lugar da responsabilidade. Porque cabe a gente a fazer essa escolha de querer trazer esse mergulho interno. Mas olha que louco, né, cara? A gente tem a necessidade de pertencer. Aí, com essa necessidade de pertencer,
a gente quer que o outro nos aceite. Aí entra o nosso ridículo, né? Adorei. Mas entra o nosso ridículo, fala, não, mas vai lá que você tem que buscar aceitação. Vai lá que você tem que pertencer a esse sistema. Quem disse, né, que a gente tem que estar nessa busca? E aí a gente vê um desequilíbrio gerando caminhos mais ansiosos, porque no final, cara, eu adoro acordar e estar com frio na barriga. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou buscar hoje? Essa ansiedade, ela é uma delícia. Sim, ela gera Agora, movimento. Gera movimento. E sem ela, você cai na inércia. Mas, ao mesmo tempo, se você leva ela também para um ponto muito no extremo, ela gera um outro movimento, que é o movimento de você querer ser o que você não é. E você projetar o que você, com certeza, talvez você não consiga ser. Que louco isso, né? Cara, a dor do pertencimento, para mim, ela talvez seja... Arrisco a dizer que ela tá ali de mão dada com o medo da morte. Para mim, talvez seja a maior dor do ser humano. Sim. Por dor de pertencimento... O capitalismo não estaria do tamanho que está se não tivesse a dor do pertencimento. Sim. Né? A gente muda a aparência, o tanto de procedimento estético, dor do pertencimento. Lógico. O tanto de se matar trabalhando, dor de pertencimento. E eu sou um cara muito mal pertencido, assim. Eu sou um cara, arrisco a dizer, quase não pertencente. Eu transito, eu sou um turista de pertencimento, sabe? Desde pequenininho, morava num bairro de periferia, estudava na escola, minha mãe é professora, eu estudava na escola de galera de grana. Lá na escola, definitivamente, eu não pertencia. No bairro, eu era da galera mais estudada. Sabe, nunca fiz parte... No meio dos palhaços, eu sou visto como um músico. No meio dos músicos, eu sou o palhaço. Eu sempre fui o cara... Sempre fui o 100 anos de solidão, o Melquiades. Sempre fui o cigano que está aparecendo naquela... E um dia eu entendi que, é lógico, é uma escolha. Tem uma escolha. Óbvio. Que eu não topei pertencer. Porque para você pertencer, você vai ter que abrir mão de um pedaço seu. Você vai ter que fazer uma concessão, que eu acho que eu não topei fazer essa concessão. E aí me caiu uma ficha que só tem um lugar que você vai pertencer sem fazer concessão. Sem pagar um boleto muito caro por isso. Que é a hora que você pertence a você. Isso, aí você passa o nome a ser, disso né? é presença. É isso. Pertencimento. E aí você vira esse turista, onde você entra, aparentemente você faz parte, você transita, mas você não é um deles e você sai também a hora que você quer. Maravilhoso, cara. E aí você sai porque você escolhe sair. Você escolhe. Escolhe sair. Exige um estômago Claro. para aguentar não pertencer. Dói. Não pertencer, dói. Agora, escolhas. Hoje eu vejo, assim, eu escolhi... Tem pouquíssimos lugares onde eu falo, nossa, eu sou daqui. Me conecto. Tem uma diferença entre se conectar e pertencer. Tá. E a hora que você pertence, você vira um pertence daquele lugar. Sim. Perde mobilidade, cara. Sim. Você, né, eu lembro, eu vi uma entrevista do Gilberto Gil falando sobre posicionamento político. Tá. Que ele fala, porque o povo fala que o artista é em cima do muro. O artista não é em cima do muro, o artista é acima do muro. Maravilhoso. Porque a hora que você pertence, você está preso ali. E aí você não pode mudar de opinião, porque você vai perder aquele pertencimento. Então, o pertencimento custa muito caro. Cara, custa. E ele veio aqui, que mágico você falar dessa forma, porque é muito sobre esse lugar que eu acredito, sabe, Alvin? Às vezes, a gente não cria as verdadeiras conexões da nossa vida porque a gente não vive a nossa essência. Então, a gente cria máscaras, né? Várias máscaras. Quantas pessoas ao meu redor que elas trocam de máscaras o tempo todo, né? E eu vejo o quanto que elas estão no lugar da infelicidade, né? Porque né? A gente está na era da complexidade, né? Incerteza, caos, está tudo aqui. Coerência, não tem como a gente não ser coerente. E aí você tenta ser uma coisa que você não é, uma hora você não consegue sustentar isso. E aí o pertencimento, ele leva para isso. Você precisa ser alguém, você precisa conquistar alguém, você precisa ter alguma coisa. E aí o pertencer vai falar assim, tá, você não conseguiu, você fraquejou. E aí você se coloca no lugar de perda, no lugar de fracasso, no lugar de insucesso.
simplesmente porque você não se colocou, você não se pertenceu. E isso é muita dureza com a gente olhar nesse lugar, né? Uhum. Hoje em dia, cara, eu também, assim, eu brinco que eu sou o mineiro mais curitibano que eu conheço, porque, cara, eu tô pra dentro. E tá pra dentro, me permitir viver o vazio, me permitir viver o silêncio, tá sendo delicioso. E eu falo, cara, depois que eu acessei isso, que eu fui essa criança que brincava na rua, Uhum. que chegava da escola, deixava a mochila no quarto e já saía de uniforme pra rua. 10 horas da noite, minha mãe ia pro portão e gritava pra gente entrar. Sim. E ela ficava até 11 horas da noite pra conseguir colocar a gente pra dentro. Sim. Os pais deixavam a gente brincar na rua, né, cara? Nossa, Pra chegava com começar. o pescoço com a lista preta aqui De de suor e sujeira. tampão do dedão arrancado. Tudo arrancado. E no outro dia de manhã, escola. Então, assim, esse lugar a gente esvaziou. E aí agora a gente quer pertencer a mundos que não são mundos que dialogam com a experiência humana. Por isso que eu fui para o mundo da integral, por isso que eu fui para o mundo sistêmico. Uhum. Para tentar entender, cara, quais são aquelas respostas que a gente encontra em movimentos paralelos, porque é uma minoria ainda que acessa esse lugar. Né? Uhum. Eu falo que eu chegava na meta, parecia que eu estava no universo paralelo. Será que na hora que eu saio daquela porteira de Gaia e que eu vou para o mundo e volto para a vida como ela é, será como é que vai ser eu sair daqui? Porque quando você acessa esse lugar mais gostoso, você não quer sair de lá, né? Sim. Aí, de repente, você volta e você fala, cara, não é sobre isso. É sobre você entender que a dinâmica da vida está aqui. Quem escolhe o que você quer fazer é única e exclusivamente você. E aí, os monges, né, que têm níveis de consciências mais evoluídos, eles acabam abrindo mão de muita coisa. Abrindo mão de muito capital, abrindo mão de muita relação, abrindo mão de muita coisa. Uhum. E quando a gente vê o movimento, é contrário, né? E aí você fala, sociedade, rei, para onde você está indo? Opa. Ser humano, o que você está fazendo com você? Muito louco. Ô, Alvinho, acho que a gente tem um lugar, assim, você já trouxe a prática da meditação, você já trouxe a arte como uma escolha de caminho para você transformar, conectar a vida das pessoas. Mas só para a gente poder fechar, cara, porque pena o nosso tempo ser curto, mas eu queria que você pudesse compartilhar uma prática, compartilhar alguma coisa que você queira, uma poesia, o que você quiser, cara. Tem uma que eu li ali Se no quiser começo. compartilhar, eu acho que faz muito Eu sentido. vou Vem ler. aí, traz aí alguma coisa pra gente. Porque como um espaço de autocura e de cura coletiva, tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui, a sua história vai ajudar de alguma forma, né? Então, o que você quiser trazer aí... Pô, nós falamos tanto do palhaço, eu vou trazer uma que... Essa eu escrevi quando eu estava finalizando a CMI, Tá? né, a certificação meta integral, e que para mim ela sintetiza muito o que é esse lugar de palhaço, o que é esse lugar do autoconhecimento e de encaixar quem somos. E quando eu falo, estou falando no singular, quem que eu somos, quem que você são. Porque é uma galera aqui dentro que a hora que a gente acolhe toda essa galera, a gente está inteiro, está integral, está integrado. Sim, sim. Traz aí pra gente. Vamos lá. O que é meu, ninguém me tira. Está gravado na minha essência. Sou o todo e sou a parte dessa grande consciência. Integral e integrando, o meu velho sábio dança, com o meu louco adolescente e a minha eterna criança. Se eu me sinto um pouco perdido, eu me olho no espelho. Não importa o que aconteça, o meu nariz sempre segue vermelho. Uau. Então, honrar a profissão e a escolha que eu isso. trilho. Assim, é a minha yoga. É isso. Alvinho, que bom, cara, que bom. Acho que a gente encerra com essa sua poesia, que traz uma força gigante, né, cara? Porque você está trazendo aí esse lugar dessa conexão com a nossa consciência, né? Esse acesso à nossa sabedoria, né? Esse poder da gente se colocar e essa coragem de assumir, né? E de colocar aquilo que realmente... Porque o palhaço, né, cara, no final do dia, ele também chora. Sim. Ele também sofre. Ele também tem seus medos. E muitas vezes, estando bem ou não, ele coloca essa responsabilidade de trazer alegria ou de minimamente deixar a vida de alguém um pouco mais feliz, né? E vou só abrir um parênteses aí que o tempo já está estourando. Não, mas vai.
Porque tem um pouco esse lugar do palhaço que tá rindo em cena e é triste na intimidade. A maneira como a gente pesquisa o palhaço tá triste e ele bota isso em cena. Sim. Ele assume. Eu lembro quando eu perdi meu pai, eu perdi numa segunda-feira e na quinta-feira eu fui dar uma aula. Tinha uma aula que a turma falou, você não precisa fazer a aula. E eu falei, eu faço questão. Senão eu vou estar sendo um hipócrita. Eu só vou ter a chance de dar essa aula em luto se eu der essa aula agora. E eu botei... Foi uma aula onde eu chorei, onde eu homenageei o meu pai. E aquilo ali... Então, o palhaço só vai, de fato, tocar o outro, alegrar o outro, se ele traz essa verdade. É isso. Né? É isso. Então, essa tristeza... A gente inventou ou aprendeu que existem sentimentos bons e sentimentos ruins. Tem sentimentos agradáveis e desagradáveis. Claro. Mas é só sentimento, é só emoção. É isso. Não é bom ou ruim. Tem os que a gente gosta e os que não. Mas são sentimentos. Quanto maior o repertório, mais vivo a gente tá. Com certeza. Alvinho, obrigado, cara. Demais estar com você aqui. Adorei. Que papo poderoso. O Ancião da Cidade, eu encerro mais um encontro nesse lugar da frequência, né? Porque quando eu escuto o Alvinho trazendo aqui que a arte é o caminho para que ele possa ajudar a mudar a frequência ou melhorar a frequência, isso mostra que tem muita gente massa fazendo coisa massa e que dá para a gente acreditar numa vida muito mais legal. Muito feliz com o nosso encontro de hoje. Obrigado, Alvinho. Valeu. Tamo junto. Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade.